Olá a todos, meu nome é Márcio e nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre inteligência artificial, mais especificamente sobre Generative AI, ou seja, inteligência artificial generativa, ou seja, grosso modo, o ramo da inteligência artificial que tenta simular a própria criatividade humana, gerando textos e imagens de forma automatizada, usando algoritmos, usando modelos de inteligência artificial. Nesse vídeo especificamente eu vou mostrar algumas possibilidades que o ChatGPT, que é uma ferramenta, né, bastante já conhecida nessa área, pode, enfim, fazer, ajudar, colaborar, assistir, né, quando a gente está pensando no trabalho dos professores, né? É bom, né? Eu gosto sempre de destacar que, assim, eu entendo essas ferramentas não como potenciais substitutos, né, dos humanos, ou, né? Mas assim, penso sempre neles como assistentes que podem, eventualmente, em alguns cenários, nos poupar tempo, nos ajudar com sugestões, com textos, enfim. ChatGPT é uma dessas soluções, ele tem utilidades em várias áreas, no marketing, na publicidade, ele escreve qualquer tipo de texto, ou pelo menos uma variedade muito grande de textos, desde que você dê algum contexto para ele, algum cenário de utilização, né? Ele utiliza uma base de dados bem ampla, que vai até 2021, pelo menos nesse momento onde eu estou gravando esse vídeo, final do ano de 2022, tá? E eu vou te mostrar algumas possibilidades, né, para você, professor, que tem interesse nisso. Se você não conhece essa ferramenta, eu tenho outro vídeo, tá? Ele está aqui no canal, vou deixar a descrição, vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa dar uma olhada antes, né, testar e tal, né? E esse aqui a gente já vai direto na utilização. Mas tem, né, como eu falei, tem uma playlist, tem outras ferramentas, inclusive de geração de imagem, Midjourney, mas aqui a gente vai falar sobre o ChatGPT que gera texto, tá? Mas e esse vídeo especificamente para professores, né? Será que ChatGPT, será que soluções como essa podem ajudar professores? É você que vai julgar, tá? E a segunda grande observação é a própria ferramenta, né? Pelo menos também, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nesse momento ela é experimental e a empresa que desenvolve, a OpenAI, deixa bem claro, né, que é uma ferramenta em teste, que ela pode cometer erros, ou seja, ela não é totalmente precisa, né? Se você pedir, por exemplo, alguma coisa depois, né, que aconteceu depois de 21, ela vai ter dificuldade, né? Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, essa base já tenha sido atualizada e aí, enfim, isso pode estar diferente. Mas é importante você entender essa ferramenta como um assistente, né? E os produtos que ela gera, o material que ela gera, né? Como um material que precisa sim de uma revisão humana, do seu olhar, né? Mas que pode te ajudar, como falei, né? Gerando variações e, enfim, você vai entender agora, tá? Então fica comigo, se você gostar desse conteúdo, segue o canal, clica no sininho, me diz aí, né, o que você acha disso, tá? E vamos ver então o que ChatGPT, o que ferramentas de inteligência artificial generativa que geram texto podem fazer ajudando professores. Bom, aqui a gente já está na interface do ChatGPT, só lembrando, né, aqui na parte de limitações, né, tá bem claro aqui que ele pode gerar informações incorretas, que ele pode, enfim, trazer algum tipo de conteúdo que não é preciso, né, e que a base dele, pelo menos, como eu falei, quando eu estou gravando, ela tá até 21, então eventos fora disso ela não acontece. Mas assim, se você não conhece, vamos ver logo, né? Eu vou dar um zoom aqui na minha tela para ver se fica mais fácil da leitura, né? Para você ver. Mas eu vou perguntar para ele, né? Liste. A gente. Bom, eu espero que você tenha visto o vídeo anterior, né? Mas assim, o ChatGPT é um bot, né? Ele conversa com você, só que ele tem uma capacidade, né, vamos dizer assim, simular a conversação humana, os textos, né, o diálogo humano, de um jeito que, para, assim, até o momento, né, é uma geração muito nova com coisas que, com resultados, na minha opinião, muito interessantes, né? Assim, não é aquele bot meio duro que faz só algumas coisas limitadas. Se você testar, você vai ver. E aqui eu vou colocar para você algumas coisas desse tipo, tá? Então, liste vou botar aqui, alguns tipos de texto que você, estou perguntando a ele direto, que você pode gerar para ajudar professores no seu trabalho de planejamento de aulas. Pronto, né? Antes de eu dizer para você como é que pode fazer, eu vou perguntar para ele o que ele pode, né? O que ele pode sugerir para esse contexto, né? É importante você dar algum contexto para ele.
Tá? Ele vai rapidamente começar a escrever, né? É bem rápido, né? E aí ele está começando, né? Ele está falando, acho que você consegue ler, não sei se você está numa tela pequena, ele está falando de sumários de conteúdo, né? Tópicos, né? Objetivos de aprendizado, declarações claras e específicas dos resultados, plano de aula, né? Um guia detalhado de como acontecerá, né? Essas listas de verificação de preparação, tá? Uma lista de tarefas, né? Enfim, e ele está sugerindo também rotinas de classe, descrições de como a classe deve ser gerenciada, tá? E são sugestões, ele está dando mais, até acho que eu não limitei, você pode pedir uma lista de 5, de 8, de 10, né? Ou deixar, e ele vai te gerando algumas coisas, né? Você vê que ele está escrevendo, né? Ele escreve em português, ele não vai precisar de tradução, né? Os textos eu tenho testado já há muito tempo, né? E no geral os textos são assim gramaticalmente bem corretos, né? E acho que dá para fazer. Então vamos pegar aqui, né? Vamos pegar um exemplo claro, né? Vamos pensar assim, um professor que está precisando ou está querendo fazer alguma coisa, organizar algum material, vamos dizer, sobre uma aula sobre inteligência artificial, né? Coisas desse tipo, né? Então assim, eu vou pedir a ele para fazer o sumário. Como ficaria então o sumário, vou botar aqui, o sumário de uma aula sobre inteligência artificial para leigos, ou seja, pessoas sem conhecimento prévio. Então, eu já estou, vamos dizer assim, né? Então, eu estou pedindo a ele, né? Como ficaria, né? Então, ele já está escrevendo aqui, né? Uma espécie de introdução, né? Do que seria, tá? E como, né? Isso poderia ficar num plano de aula, por exemplo, né? Ele está falando aí de tipos de IA, né? Utilização, né? E, enfim, acho que você consegue ler, né? Eu estou gravando isso aqui em tempo real, tá? Isso aqui não tem nenhum truque aqui, né? Não tem corte aqui. Eu estou fazendo direto justamente para você entender, né, a velocidade e a capacidade dele de fazer algumas coisas, né? Eu vou colocar aqui, então, você poderia... deixa eu ver aqui outras coisas que ele falou, né? Definir objetivos de aprendizagem, acho que ele já falou um pouquinho sobre isso aqui, né? Vou botar aqui, você poderia, então, criar uma lista de tópicos para desenvolver esse tema. Então aqui eu vou pedir, né, como são tópicos sobre o tema de inteligência artificial, né? Ele está colocando o que é inteligência artificial e como ela é diferente, né? Os diferentes tipos, né, de IA, exemplos, né, de como ela é usada, tá? Enfim, desafios e preocupações, está trazendo um outro, vamos dizer assim, um outro recorte aí para abordar, né, essa temática e medidas que pesquisadores e desenvolvedores estão tomando para garantir que ela seja usada de maneira responsável e ética, né, como a IA pode ser usada para solucionar problemas complexos, né, e o futuro da inteligência artificial, como ela pode, enfim, ele deu aqui várias possibilidades, né, e eu vou pedir então para ele, você poderia então desenvolver o primeiro tópico sobre conceitos de inteligência artificial vou pedir 4 parágrafos para ele. Você também pode definir parágrafos, você também pode definir isso, ou seja, o tamanho do texto. Claro que, enquanto ele vai fazendo, eu vou explicando, né, a utilização, ele tem algumas limitações, né, ele não vai escrever textos muito longos, né, se você perguntar para ele, ele vai dizer que não tem limite, mas tem, né, também o tipo de prompt, ou seja, o que é o prompt? É essa demanda, é esse conjunto de solicitações que você faz a ele, né, no prompt de comando. Então isso também tem uma certa limitação, mas, né, dependendo da forma como você faz, você pode conseguir resultados bem interessantes, né? Então ele tá escrevendo aí alguma coisa sobre o conceito, sobre os tipos principais, né, sobre as aplicações, né, de uso, né, como, enfim, ele está desenvolvendo aquela primeira parte que ele mesmo sugeriu, né, e
enfim, ele está colocando alguns detalhes aí que você pode utilizar, por exemplo, para expandir, né, o seu, vamos dizer assim, seu plano de aula, ou a sua estrutura, né, o seu programa da disciplina, ou, né, isso pode ser uma disciplina, pode ser um tópico de uma aula, né, ele pode te ajudar dessa forma, tá? Eu vou perguntar para ele então, ele já fez aqui, uma outra atividade que seria, né, eu vou pedir a ele então fazer o seguinte, você pode escrever, ou vamos dizer assim, você pode propor então agora um pequeno teste de avaliação desse aprendizado usando questões de múltipla escolha e também indicando a questão correta. Vou pedir a ele então agora para fazer uma espécie de teste, né? Vamos dizer assim, que você fez, né, a aula, né? E agora ele vai criar para você, né, uma prova, uma provinha, né, sobre esse tema, né, usando um formulário de múltipla escolha, né, e indicando aí qual é a opção, né? Primeira, por exemplo, que é a inteligência artificial, né? Ainda botou todas as opções, né? Tá fazendo, enfim, as questões, tá? E aí, enfim, você está vendo, eu estou fazendo aqui em tempo real, né? E ele, de repente, ele já fez, vamos dizer assim, um sumário, que seria um tópico de aula, desenvolveu um pouquinho para você trazer coisas novas, está fazendo aqui para mim uma espécie de teste, né? Para você aplicar, né? De verificação do aprendizado. E é bom, né? De novo, que eu falei no início, né? Assim, você não pode pegar isso aqui, né? E entender isso aqui como uma coisa definida e tal, já está tudo pronto, não, né? Às vezes acontece isso aqui, ó, você pode, às vezes ele dá uma travada, né? Essa ferramenta ela é experimental ainda, mas ela está sendo usada por muita gente, né? Eu posso, vamos dizer assim, dizer que essa é uma ferramenta que está sendo testada hoje no mundo todo, ela escreve em várias línguas, tá? Então, se por um acaso ela travar, eles mesmos avisam, né, que ela pode, né, dar uma travada, porque os servidores estão gerando essas respostas, né, como você está vendo, de forma automática. Se isso acontecer, você tem duas opções, né? Tá lá no vídeo inicial, você pode mandar ele regenerar a resposta, ou seja, ele vai tentar fazer de novo, ou você pode começar um new chat, né, e fazer mais uma vez, né? Então, eu estou pedindo para ele regenerar. Tá, vamos ver se ele consegue terminar. Eu não defini aqui, talvez isso seja um problema, né? O número de questões, né, que eu queria, mas assim já dá para perceber que ele vai conseguir fazer, tá? E isso pode te ajudar também nesse aspecto, né? Então é só o que eu estava falando, né? Eu só fiz essa ressalva aqui para você ver que isso pode acontecer, né? Como eu falei, é uma questão. Observe também uma coisa, tá? Ele já está gerando outras perguntas, tá? Ele não está, em tese, repetindo idêntica, né? A coisa idêntica que ele fez da outra vez, né? Essa é uma outra forma de você fazer com que ele estenda os resultados, né? Não adianta você pedir para ele muita coisa, mas você pode ir pedindo, né? É mais legal você ir pedindo, né, em partes e desenvolvendo. A partir do que ele vai te passando, aí você vai desenvolvendo. É por isso que, né, esse aspecto humano é importante, porque ele sozinho, ele vai fazer algumas coisas, mas assim, né, eu vejo muita gente na internet falando, não sei o que, vai ganhar dinheiro com isso, vai desempregar. Não é bem assim, porque isso aqui não dá para, né, eu acho que ele está fazendo 3 questões aqui, eu vi que ele parou na segunda, na terceira, então parou na terceira de novo, acho que não é erro, é porque eu não defini, ele colocou 3. Eu posso, por exemplo, só para você entender aqui, em cima do que eu estou falando, eu vou fazer o seguinte, você poderia gerar mais uma questão, tá? É um bot, você conversa com ele, então você vai pedindo as coisas e ele vai fazendo para você, tá? E aí ele vai, né, gerar mais uma questão para você sobre esse tema, né? E aí talvez você esteja imaginando assim, tá, mas será que ele está falando de esse tema de inteligência artificial, será que eu tenho como usar isso, né, em outra área e tal? Então, eu vou só para você entender, você poderia explicar de uma forma bem simples, como se fosse para uma criança, o que é fotossíntese. Vou colocar aqui um outro tema de uma outra área, né, para você não imaginar que ele
que ele só trabalha com a área de inteligência artificial e tal, né? Então ele está tentando aqui fazer uma definição, né? Como eu falei, ele é treinado em cima de uma base muito grande, tá? Ele tem problemas justamente com coisas mais factuais, né? E principalmente depois de 21, ele não vai acertar. Se você pedir, ele provavelmente vai até inventar alguma coisa, e aí você começa a ficar com um problema, né? Mas, assim, dessa forma, aí você, professor, né, de repente de ciências ou de biologia, dá uma olhada aqui para ver se faz sentido eu pedir para ele uma coisa mais simples, né? E ele fez aqui, e do mesmo jeito eu poderia, né? Enfim, sei lá, para uma outra área aqui. Eu acho que você já entendeu. É uma conversa, você pode pedir para ele quantas coisas quiser, e ele tem a capacidade de escrever, inclusive em estilos diferentes, né? O que é bem legal, tá? As questões relacionadas com isso, como eu falei, eu não vejo isso como uma coisa. É claro que isso vai gerar impactos no mercado de trabalho. É claro que isso, né, para professores, eu acho que o grande problema, né, para você pensar, professor, é agora a sua dificuldade, por exemplo, numa correção de uma prova, num trabalho, né, a sua dificuldade de avaliar ou identificar se esse texto que de repente está para você corrigir, né, se ele foi escrito pelo seu aluno ou se foi escrito pelo ChatGPT ou por alguma outra ferramenta do tipo, porque existem outras, tá? E acho que esse é um problema que os professores, né, devem pensar. Eu acho que a questão do vai tomar meu emprego, não, né? Porque, né, ele tem a limitação da própria base, ele é treinado. O ChatGPT, por exemplo, ele não consegue acessar a internet. Existem outras soluções que fazem isso, mas o ChatGPT ele responde a partir da base dele, só que a base dele de treinamento é bem ampla, então ele fala de muitas coisas, né? É uma ferramenta assim surpreendente, pelo menos nesse momento em que eu estou gravando o texto, tá? Mas assim, você tem algumas questões e eu acredito nessa ferramenta, nessa geração de ferramentas como assistente, que se você souber usar, eu acho que pode te poupar tempo, pode te ajudar em muitos aspectos, né? É uma geração nova de assistentes que está chegando e vai chegar independente disso, né? Claro que tem uma discussão ética, tem uma discussão, tem várias questões relacionadas com isso. Eu não estou, vamos dizer assim, deixando de problematizar isso, tá? Mas o fato é que essa tecnologia já existe, ela será adotada cada vez mais, tá? Basicamente porque ela gera valor, né? Ou seja, ela soluciona algumas questões, ela pode ajudar em alguns cenários, tá? E isso não vai ser barrado, por mais que, né, não é bom, não sei o quê, né? Não adianta focar no lado só negativo, né? Acho que é bom você entender, né, o que está acontecendo, entender as possibilidades, ver, né, se ela pode ser útil para você, né? Para você, professor, especificamente, fica de olho. Eu vou fazer um próximo vídeo ainda para professores ou para pessoas, enfim, para o mercado de forma em geral, para oferecer também algumas alternativas para você poder identificar textos, né, gerados por inteligência artificial, no caso de um trabalho, de uma redação e tal. Tem formas de fazer isso, inclusive através de inteligência artificial também, né? Eu acho que um reconhece o outro. Então eu vou mostrar no próximo vídeo como fazer isso, tá? Essa playlist ela tem vários vamos dizer assim, recortes, né, sobre inteligência artificial generativa. Tem um material sobre Midjourney, que é a ferramenta que gera imagem, também muito interessante, né? Enfim, se inscreve no canal, dá uma olhada, comenta aí, né? Tenta fazer alguma coisa, me diz depois como é que foi. E é isso, espero que tenham gostado, né? Se você não conheceu, conheça, né? Avalie, e eu acho que ele pode ser um assistente para você e também pode ser um gerador de dor de cabeça à frente, né? Principalmente em relação a essa questão da autoria dos textos, né? Esse é um problema, mas a gente vai falar disso no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.